A sensação que dá é que quando o Vasco ele vê a camisa do Flamengo do outro lado, ele se caga, cara. Ele fica com medo. É difícil explicar, porque o mesmo Vasco que contra a equipe do Fluminense joga. Nós temos, ou não temos, 0 vitórias, isso é ridículo. 9 vitórias do Flamengo, 4 empates. E aí? Desde março de 2023, daquele gol do Puma, que o Vasco não vence o Flamengo. De 4-0, que era para ter sido mesmo. O que deveria ter acontecido ontem no Maracanã era um 4-0 pro Flamengo. Cara, o time do Vasco se cagando desde o primeiro minuto. Nenhum jogador do Vasco teve culhão ali de chamar a responsabilidade, de organizar a coisa e tal. Aí de manhã eu tava aliviado pra caralho. Puto, mas aliviado pra caralho. Porque era pra ter sido uma goleada do caralho. Grande dia, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos trazer mais um corte, os últimos cortes aí, os melhores cortes que eu preparei para vocês da imprensa, mídia brasileira e principalmente a mídia, a imprensa vascaína nesse momento, como eles estão. Na verdade, já estão acostumados, né? Há 3 anos não consegue vencer o maior do Rio, o maior do Brasil, o maior da América. Já vai repando o nosso vídeo, se inscreva e ative o sino. O Vasco que hoje, dia 21 de janeiro, o Vasco que teve 15 dias para se preparar para esse clássico. 15 dias. E o Flamengo se representou há 9 dias atrás, 8 dias atrás. Menos tempo. Não havia ainda jogado. Um Flamengo que no final do ano passado termina uma temporada completamente cheia. Um Flamengo que chega hoje ao Maracanã mais cansado do que o Vasco da Gama. E um Vasco que não consegue ser superior ao Flamengo em absolutamente nada. Em nada. Que o time do Flamengo tecnicamente é superior, desde o primeiro momento o vascaíno já sabia. O time do Flamengo é uma equipe com mais qualidade e isso não dá para negar. Só que o vascaíno hoje ele não viu apenas um Flamengo ser superior na parte técnica. A freguesia continua no Rio como de costume, ser né? superior também fisicamente, e eu acho que esse é um ponto que não dá para aceitar. Não dá para aceitar o vascaíno que chegou ao Maracanã nessa noite de hoje, ou o vascaíno que ligou a sua televisão para acompanhar a partida, ver um Flamengo ser superior fisicamente ao Vasco. O Flamengo, amigo, engoliu o Vasco da Gama durante todos os 90 minutos. E eu falo aqui, e é vascaíno sincero, o Flamengo engoliu, era a sensação que dá, é com todo o respeito do mundo aos jogadores, seu goleiro aí. Mas a sensação que dá é que quando o Vasco ele vê a camisa do Flamengo do outro lado, ele se caga, cara. Ele fica com medo. É difícil explicar, porque o mesmo Vasco que contra a equipe do Fluminense joga, amassa, parte pra cima, ganha, vence com autoridade. O mesmo Vasco que chega contra um Botafogo, amassa, vence, ganha com autoridade. Quando enfrenta um Flamengo em condições melhores, não consegue vencer. Então eu não consigo acreditar que hoje o Vasco da Gama, quando enfrenta um Flamengo, não vence apenas por fatores técnicos. A questão que envolve o Clássico dos Milhões é muito superior a fator técnico, é muito superior a fator físico, é algo relacionado ao emocional desses caras. O emocional do Vasco, quando enfrenta o Flamengo, ele tem que ser trabalhado 1 mês antes, cara. E eu fico triste por falar isso, eu fico chateado por falar isso, mas é a grande realidade, amigo torcedor. O Vasco da Gama ele tem medo de jogar contra o Flamengo. E hoje a atitude, a postura que se viu no Maracanã evidencia ainda mais isso. E vou passar por pontos principais do jogo. Ponto 1, goleiro Léo Jardim. O vascaíno que critica ainda o Léo Jardim, me desculpe, tem que repensar. Porque hoje o Vasco da Gama ele não foi goleado no Maracanã por conta do Léo Jardim. O Vasco da Gama hoje ele não sofre uma goleada histórica no Maracanã por conta do Léo Jardim. Porque o que o Léo Jardim fez hoje no Maracanã, amigo torcedor vascaíno, foi algo simplesmente inacreditável. Aquela partida que entra para a história. Agarrou muito. Sistema defensivo do Vasco, muito mal. O Vasco não ganhou, se ganhou 2, 3 foi muito. Bola aérea no Maracanã. O Vasco perdeu praticamente todas as bolas aéreas hoje. Atuação do lateral direito Paulo Henrique, horrível. Atuação do lateral esquerdo Lucas Piton, horrível.
E volto a repetir com todo o respeito do mundo aos jogadores, porque são ambos atletas que têm potencial para entregar mais, mas não conseguem entregar. Paulo Henrique, depois que foi convocado para a seleção brasileira, ele nunca mais voltou a ser aquele PH que o vascaíno estava acostumado a ver. A atuação da dupla de volante do Vasco, muito abaixo. Eu acho que ambos os jogadores não comprometeram em si, mas foram muito abaixo. E principalmente o Cauã Barros. O que o Cauã Barros fez hoje eu até concordo. Ah, Lucas, poxa, gente, temos mais de 550 pessoas aqui e somente 115 likes. Deixa o like aí na live pra gente subir ainda mais o número de pessoas aqui dentro do nosso canal. Então larga o dedo aí no like, chegar aí pelo menos a 300 likes. Bom, como eu tava falando, a atuação do Cauã Barros, ela fica marcada pela expulsão. E eu vejo muita gente, eu tô vendo, né, a gente sempre acompanha, reclamando da expulsão do Cauã Barros. Amigo vascaíno, me desculpe, mas não dá para reclamar da expulsão. Vamos ser coerentes. Infelizmente, lances como esses, talvez se fosse do lado de lá, talvez se fosse do lado do Flamengo, o juiz não iria expulsar. E eu tenho certeza que isso aconteceria. Só que eu acho irreal, tirar a responsabilidade do Cauã Barros. Porque o Cauã Barros, ele atrasa a passada para dar na perna do jogador do Flamengo. Ele atrasa a passada, ele levanta o pé para dar. Cauã Barros merecia ter sido expulso. Porque o Barros foi expulso que o Vasco perdeu. A atuação foi ridícula. Mais uma vez o Léo Jardim, e não é o primeiro clássico, salva o Vasco da Gama. Aliás, nos 13 últimos jogos, nós temos, ou não temos, 0 vitórias. Isso é ridículo. 9 vitórias do Flamengo. 4 empates. E aí? Desde março de 2023, daquele gol do Puma, que o Vasco não vence o Flamengo. O Coutinho nunca venceu o Flamengo jogando no profissional. É sério isso, cara? Isso pode ser considerado números para o Vasco da Gama? Ah, Fábio, mas é início de temporada. Concordo. Segundo jogo do time titular, concordo. Rapaz, Opa, mas o Flamengo voltou no outro dia e já jogou ontem. Voltou com menos tempo e era o primeiro jogo dos caras. O Flamengo amassou o Vasco. O Vasco foi um time covarde, um time medíocre, um time ridículo. Envergonhou. A atuação do Vasco foi vergonhosa, vexatória, na minha avaliação. Não sei o que você pensa e gostaria muito de ler a sua opinião. O Andrés Gomes, no primeiro tempo que jogo, partiu para cima, rabiscou, tentou algumas jogadas. Coutinho teve apenas alguns lampejos. Thiago Mendes ficou sobrecarregado com a expulsão justa e burra do Barros, porque foi uma expulsão justa. O Bruno Arleu viu muito bem o pisão na panturrilha do Carrascal. Aliás, segunda expulsão em 3 jogos no Campeonato Estadual. Se a diretoria do Vasco mantiver o que foi ano passado, não punir os caras no bolso, essas expulsões vão continuar acontecendo. Porque uma coisa é o cara estar saindo na cara do gol, o adversário vai fazer o gol, você segurar, dar um pontapé para evitar o gol, aí beleza, foi um recurso para tentar. Ok, mas não o que fez o Barros ontem. O Carrascal corria para o ataque, não teve trançapé, teve sola na panturrilha. Isso é para vermelho direto e é para punir no bolso. Senhor Barros, com 8 minutos de jogo, o senhor deixou o Vasco com 1 a menos. Então, ó, 10%, 20% do seu saláriozinho de punição. Ah, não pode, é um garoto. Não. É muito bom jogador, é promissor, ainda tem que comer um pouquinho mais de grama, mas é muito bom jogador, só que prejudicou o Vasco. Não, tem que conversar com ele. Desculpa, uma hora ele, outra hora o Hugo Moura, outra hora o Lucas Piton. E aí, a gente vai ficar vivendo de cada hora um? É rodízio esse negócio? Rodízio bom de carne, não de expulsão. Pelo amor de Deus. Mal começou a temporada e os erros voltam a acontecer. Espaço na marcação, desatenção, o Léo Jardim salvando o Vasco, o Paulo Henrique não jogando bem, o Nuno Moreira não jogando bem. Ah, cara, numa boa, parece que nada mudou. Ainda bem que estão chegando reforços. Mas se a cozinha continuar entregando ou não entregando, não sei, aí você define como, mas pô, a gente vai continuar sofrendo. Tem um lance do Pedro que é ridículo. Ah, é desentrosamento do Saldívia com o Robert Renan. Não, é erro grosseiro. O Pedro pega, gira, o Saldívia sai para o outro lado e o Pedro bate no gol com tranquilidade.
A nossa zaga não achou o ataque do Flamengo no primeiro tempo, que ganhava todas de cabeça. Olha o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Plata, todo mundo, meu irmão. Cara, Flamengo 1, Vasco 0. Esse aqui é o jogo constrangedor da rodada. Esse é o jogo constrangedor da rodada. Pelo seguinte, não dá para normalizar a atuação do Vasco, né? Por mais que queiram os vascaínos colocarem na conta do árbitro, desculpa, isso é uma reclamação que pode até ser justa, né? O pessoal ganhou 5 assinaturas. Quem ganhou, não sei, mas alguém ganhou 5 assinaturas aí. Presente do Felipe. Barueri o jogo? Então já diminui o jogo 50%. Né? No clássico em Barueri não é clássico. E aumenta a possibilidade do São Paulo, inclusive. Mas não é justificável o que o Vasco jogou ontem, não tem como você explicar, não tem como você falar, é razoável, veja bem, não tem veja bem. O árbitro, mas a expulsão não tem árbitro, não tem expulsão, era um vareio de bola até o momento do lance da expulsão, não mudou bosta nenhuma após a expulsão. Era o mesmo jogo antes e depois da expulsão. Impediu que o Vasco eventualmente reagisse? Por que diabos eu vou acreditar que o Vasco ia reagir se ele tinha dado um chute a gol até aquele momento e terminou o jogo com um chute a gol? E aí eu acho que o Vasco não entendeu, não sabia o que fazer, não conseguiu sair daquilo. O resultado de ontem tá muito no lucro. Se eu fosse vascaíno de manhã, eu tava aliviado pra caralho. Puto, mas aliviado pra caralho. Porque era pra ter sido uma goleada do caralho do Flamengo ontem. Primeiro jogo do Flamengo, time misto contra o Vasco, praticamente titular. O Vasco também tá em pré-temporada, verdade, mas né, não dá pra jogar um clássico desse jeito. Você já começa o ano dizendo pro torcedor o quê? Falando, vendi o Rayan, agora fudeu. Aí já li pessoas ontem falando assim, é um absurdo, o Pedrinho tem que contratar. Cara, o Pedrinho recebeu o dinheiro do Rayan, ele nem recebeu o dinheiro do Rayan. Você quer que ele contrate com que dinheiro? Ele vai receber o dinheiro do Rayan, quando ele receber o dinheiro do Rayan, aí... É isso aí, galerinha. Se você ficou até o final, peço a vocês que nos ajudem aí as reações, imprensa vascaína, também tem o Rica Perrone, todos os vídeos estarão aqui na descrição desse vídeo, os créditos de direitos autorais dos canais oficiais aqui no YouTube. O Flamengo venceu, como de costume, mais uma vez o Vasco pelo Campeonato Carioca.